aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu começo esse vídeo hoje perguntando para vocês se vocês acreditam em milagres. Gente, eu fiquei sem celular 3 dias, meu celular parou e eu tava até conversando com a minha mãe sobre esse assunto e eu decidi vir contar um milagre que aconteceu na vida da minha mãe e na minha vida, através da minha mãe. Então, meus amores, era o ano de 1987. A minha mãe estava grávida de mim de 9 meses e a minha mãe estava muito inchada mesmo. E eu assisti no vídeo da Suelen PDN, que ela teve uma pré-eclâmpsia e o parto dela foi muito difícil, e pela graça de Deus aí, ela tá com a sua bebezinha em casa. Foi um verdadeiro milagre. Então me veio essa lembrança na minha cabeça que aconteceu assim, parecido com a minha mãe. A minha mãe, na verdade, ela teve uma eclâmpsia total, que é muito raro a pessoa sobreviver, que foi assim, para sobreviver, dentre os 100 sobrevive uma, e é muito difícil sobreviver, uma mulher, uma gestante, sobreviver a esses casos. Então era o ano de 1987, minha mãe morava do outro lado do rio, no Jaraguá, perto da usina Bela Vista, na verdade na usina Bela Vista, em Pontal. E eu acho que minha mãe tinha 20 anos, eu acho que era 20. E ela estava grávida, estava no último mês e era o dia dela fazer o pré-natal dela. A ambulância vinha buscar ela, lá o motorista vinha do outro lado do rio para levar ela para fazer o pré-natal com o Dr. Sidney, que é um dos melhores sim, médicos que tem na região lá de Pontal. Ou não ser, é o melhor ginecologista que tem lá. Né, já salvou a vida aí de muitas mulheres. Ele fez o meu parto, fez o parto do meu filho também. Ele é um médico incrível e abençoado por Deus. E naquela época não tinha assim tanto recurso, né, gente? Tinha assim mais recurso em hospital particular, mas em hospital público não tinha assim tantos recursos. Por isso que foi assim um verdadeiro milagre. E então eu assisti no vídeo dela, eu tive essa lembrança e eu vou contar aqui pra vocês. Então, voltando aqui, era o ano de 1987, a minha mãe estava no dia da consulta pré-natal dela. E minha mãe vinha assim muito inchada, muito inchada mesmo, que minha mãe tinha dificuldade até para andar. Então, ela tinha assim muita vergonha de ir medir a pressão dela, ficava na verdade do outro lado da rua, o ambulatório. Mas ela era motivo de chacota assim, porque você sabe como que é as pessoas, né? Então ela preferia ficar dentro de casa e acabou não indo medir a pressão dela. E para dar eclâmpsia assim, geralmente dá pré-eclâmpsia, né? E aí o médico cuida com o remédio, porque a pressão altera muito. E assim, ó, a pressão da minha mãe veio muito controlada. Chegou esse último mês, a minha mãe não foi medir a pressão. Por isso que eu falo, vocês gestantes, sempre tem que estar aferindo a pressão. Se sentir alguma coisa diferente, como tontura, muita dor de cabeça, suas vistas estiver embaçando, se estiver muito inchada, vai sim medir a sua pressão, que pode ser assim um sinal de pré-eclâmpsia. Então a minha mãe naquele dia era o dia dela, da ambulância vir buscar ela e levar ela para fazer o pré-natal, né? Aí ela pegou, ela desinchou muito aquele dia, assim, do nada, desinchou. E a minha avó, na sua sabedoria, minha avó Geralda, ela tinha uma sabedoria, assim, além do, porque ela era benzedeira, né? Já fez muitos partos e ela era, assim, ela tinha uma sabedoria imensa. Falou pra minha mãe falou pra ela: olha, dona Geralda, hoje eu desinchei muito, a senhora tá vendo? Aí ela falou assim: não, é porque você vai ganhar seu bebê. E era o dia dela fazer o pré-natal. Então ela pegou, ela falou assim: mas dona Geralda, tô sentindo assim as minhas vistas muito escuras. Aí ela falou assim: então, Ivone, ela falou assim: eu vou tomar um banho. Ela falou: então nem toma um banho, toma só um banho de asseio e deixa a porta do banheiro aberta. E o banheiro não ficava dentro de casa, ficava no quintal, né? Tinha que atravessar assim o quintal e ficava lá no quintal, na varandinha onde lavava a roupa. Então a minha mãe falou que não deu tempo nem dela colocar a calcinha e ela já apagou. E aí ela só gritou a Cida, que morava do outro lado, que Deus a tenha. Ela chamou ela, né? Ela desmaiou nos braços dela.
e minha mãe começou ali ter a eclâmpsia. Ai, gente, eu me senti emocionada. Vocês me desculpam. Ai, desculpa. Aí, né? Peraí, gente. Vou me recompor aqui. Voltei. Aí minha mãe pegou e já desmaiou ali. Desmaiou. E aí minha mãe começou a gorfar muito. Começou a ter convulsão. E sabe, espumar a boca muito. Diz que ela falou que ela esticava, assim. Ela não lembra, né? O relato da vizinha contando. Ela esticava e no que ela esticava eu ia para um lado todo na barriga dela. Ali ela já tava dando a eclâmpsia. Lembrando vocês que minha mãe teve eclâmpsia total, ela não teve a pré-eclâmpsia, ela já teve eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia, na verdade, ela estava tendo quando ela estava sentindo dor de cabeça, tontura, o inchaço, né? Já era, assim, a predisposição para a eclâmpsia. Então, o motorista era o dia do pré-natal dela. Essa foi a sorte dela, né? A sorte não, foi Deus. Aí, o rapaz chegou, era muito magrinho, eu não lembro o nome dele agora, que minha mãe me falou. Aí ele pegou ela no colo, não sabe nem como pegou, porque minha mãe tava muito enorme. E ali minha mãe convulsionando, colocou minha mãe dentro da ambulância e partiu pro hospital. Chegou lá no hospital, minha mãe convulsionando, convulsionando. E no caso da eclâmpsia, você fazendo o parto, a mulher para de convulsionar. E no caso da minha mãe, quando fez o parto, a eclâmpsia não passou. Falou, vamos fazer, já foi pra sala, fez o parto de emergência. E o meu pai nisso, né? Meu pai orando ali Meu pai era devoto não, até hoje é devoto de Nossa Senhora Aparecida, para quem crê. E meu pai era devoto de Nossa Senhora Aparecida e ficava ali no hospital, todo mundo acolhendo ele. E as pessoas já estavam achando que minha mãe tinha falecido, né? Lá onde que ela morava. E eu tô tentando ser breve, gente, aconteceu muito mais coisas, porque é pro vídeo não ficar muito longo e ficar cansativo pra vocês e não ficar cansativo pra mim também. Pra mim não embolar muito, né, porque senão eu acabo ficar perdida. Então aí minha mãe pegou e foi pra sala de parto, fez uma cesárea de emergência. Isso apagada. Aí continuando convulsionando, fez o parto. E eu nasci saudável. O médico falou que aí já foi um milagre, porque eu poderia ter morrido morrido junto com a minha mãe. E isso aí eu fui mamar em todas as mulheres da Santa Casa que tinha acabado de ter seus bebezinhos. E a minha mãe pegou e... Peraí, gente. Deixa eu respirar de novo. E isso a minha mãe, lá eles induziram a minha mãe no coma, não entubaram nem nada, pra minha mãe sobreviver. O doutor falou que não tinha o que fazer, falou pro meu pai, porque naquela época, igual toda vez que eu ia consultar com ele, ele falava pra mim assim, Josi, naquela época foi um milagre, porque se fosse no dia de hoje, gente, se eu olhar muito pra lá, é porque eu tô lembrando, entendeu? E eu fico buscando na lembrança. Então aí, eu lembrando, não porque eu não lembro de nada daquele dia, mas eu lembrando do relato da minha mãe e do meu pai. Aí foi muita oração. A minha mãe, quando fez o parto, minha mãe continuou convulsionando, convulsionando, convulsionando. E a pressão dela não abaixava. Então o médico pegou e decidiu deixar ela dormindo. Então eles induziram a minha mãe ao sono. Minha mãe entrou em coma induzido e ficou ali, dormindo. Isso, eles acharam que minha mãe não ia acordar, né? Minha mãe ia ali para os braços do Senhor. Mas com a graça de Deus e muita oração do meu pai, com muita oração dos médicos, muita oração, foi milagre, oração de todo mundo ali que era amigo da minha mãe, da família. A minha mãe acordou na segunda-feira, eu nasci acho que foi na sexta-feira. Minha mãe acordou na segunda-feira, só que a minha mãe, ela não enxergava bem, né? Ela ficou cega por um tempo e ela começou a enxergar, mas ela enxergava assim, tudo embaçado. Não reconhecia ninguém, todo mundo que entrava na sala de parto. Minha mãe, na sala de parto não, desculpa, na sala do hospital, minha mãe não reconhecia ninguém. E minha mãe entortou tudo, entortou a boca, entortou a face, ficou meia travada.
E ela foi voltando aos poucos. E aí a enfermeira, Valéria, que cuidou muito de mim, cuidou muito da minha mãe, faleceu aí devido a esse vírus, no começo do ano. Ela ajudou muito minha mãe, acalmou muito meu pai. E aí levou eu, né, a menininha, pra minha mãe e falou: olha, Ivone, eu não sei como, ainda bem que você acordou, porque ela mamou no hospital inteirinho. Então é isso, gente. Eu lembrando disso, e veio essa lembrança na minha mente, que minha mãe falando pra mim: porque eu passei por uma fase difícil, eu ficava: eu quero morrer, que não sei o que tem, eu me sinto muito sozinha, que não sei o que lá, quero morrer, quero morrer. Ficava com isso na minha cabeça. E minha mãe falou assim: olha só como que a gente é um milagre. Minha mãe não ficou com sequela nenhuma, graças a Deus. Eu não fiquei com sequela nenhuma. Estamos aí saudáveis. Vou deixar algumas fotos nossas aí para vocês verem a foto da minha mãe. Minha mãe não ficou com nenhuma sequela. Minha mãe podia ter ficado cega, a minha mãe podia ter ficado com aquela perca de memória, e o médico falou que foi um verdadeiro milagre. E ele foi o meu médico, sabe, por muito tempo. E então eu ia nele e ele falava pra mim: olha, Josi, é um milagre, foi um milagre. Não tinha como a sua mãe sobreviver. E a minha mãe teve uma eclâmpsia total, que é muito difícil uma mulher chegar a esse ponto, porque hoje em dia eles já descobrem antes que está tendo uma pré-eclâmpsia, né? E fazem exames de pré-eclâmpsia e tudo mais. E naquela época eu não fazia isso. E hoje em dia, se acontecer isso, já encaminha para o Hospital das Clínicas, que é em Ribeirão Preto, que é muito mais, que é perto, já procuram nos hospitais mais modernos. E ali não, era apenas a Santa Casa. E Deus usou aqueles médicos para salvar a minha mãe. E a única coisa que o médico falou para minha mãe é: você não vai poder engravidar mais. Que se você engravidar, você vai ficar na mesa de cirurgia. Então, quando eu tinha 1 ano e 3 meses, a minha mãe operou e não pôde ter mais filho. Essa foi a única sequela que ela teve. Na verdade, não foi a sequela, ela teve que operar, porque se ela ganhasse outro filho, ela poderia morrer. E o meu medo também, e se acontecesse comigo, né? Eu sempre perguntava para ele: doutor Sidney, se eu engravidar, pode? Ele falou assim: a gente nunca pode saber, a gente não sabe. Mas era só você engravidando para saber, pois eu não fiquei com nenhuma sequela, meus 2 filhos estão aí saudáveis. E é isso, e eu deixo a dica para vocês: se você estiver grávida, você sentir muita dor de cabeça, tontura, você nos últimos meses inchar muito, procura seu médico. Se você estiver tendo muita contração de ensaio, além do possível, estiver passando dos limites, procura seu médico. Porque dentre 100, uma sobrevive. E minha mãe foi essa que sobreviveu, graças a Deus. E o meu pai atribui esse milagre a Nossa Senhora Aparecida, que é a fé deles. Eu não desacredito também, porque estamos aí para contar isso daí. E meu nome é Josielen Aparecida por causa disso. E que Jesus aí guiou a mão dos médicos, guiou aí para salvar a vida da minha mãe. E eu sou muito agradecida a isso. E eu tinha até, assim, a gente esquece, sabe? Que a gente é um milagre. Já aconteceu outras coisas comigo, já quase morri aí eletrocutado. Deus é muito bom e a gente não sabe do propósito de Deus para as nossas vidas. E é isso. Minha mãe quase morreu quando eu nasci. Foi um milagre minha mãe ter sobrevivido. E eu fico grata a Deus por isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe a todos. Não esqueça do like, se inscreva no canal se não for inscrito. E se você tem um milagre na sua família também, conta pra mim aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber. Um enorme beijo e até o próximo vídeo.